Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do nosso estudo de mercado do mini índice para amanhã, né, dia 26. Antes eu queria deixar os recadinhos aqui para vocês, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo se ele estiver te ajudando de alguma forma, porque dessa forma o YouTube vai entender que que ele está ajudando e cada vez mais vai aparecer para mais pessoas esse vídeo, tá? Então, por favor, deixe seu like, ativa o sininho aí para receber as notificações de quando a gente posta vídeo e não deixem de acompanhar o nosso trabalho também no nosso site, dos cursos que a gente oferece, a nossa sala de estudos, o nosso robozinho. Aqui, ó, tem todos os valores lá, tem o link aqui na descrição, investindoembolsa.com.br/estude conosco. E também aqui no link da descrição tem o grupo do Telegram, né? Que é um grupo gratuito, onde a gente está sempre trocando ideia, postando as operações, o que a gente está fazendo, né? Para cada vez mais deixar aí o pessoal aprendendo mesmo gratuitamente aí com os nossos canais. Certo, pessoal? Dados os recados, vamos lá para o gráfico do índice. O que a gente tinha aqui hoje, né? Hoje o movimento do índice ele foi bem direcional, né? Dentro do que a gente esperava. Até no final do dia ele subiu e acabou rompendo o topo. Porque ontem a gente teve esse movimento aqui do índice, né, que acabou rompendo o fundo do dia anterior. Então ontem ele teve uma queda, onde ele foi buscar uma região de teste de topo rompido, e aí depois ele ameaçou subir no final do dia, né, foi fazendo topos mais altos. E aí no estudo de mercado, o que a gente tinha desenhado? Que ele poderia seguir esse pullback aqui, para vir até essa região e daqui de repente dar um sinal de seguir o caminho para baixo. Claro, ele não aconteceu isso, mas o movimento da subida ele fez. E como a gente aproveita o preço, né? A gente aproveita para surfar o preço e não tentar adivinhar para o lado que ele vai, a gente teve aí resultados muito bons hoje. Durante o dia, principalmente para quem fica atento nas nossas marcações e o que a gente fala nos vídeos, né? Uma coisa que eu bato muito em cima é sempre marcar o último fundo antes do rompimento que aconteceu ontem, né? Então ontem ele rompeu o topo anterior. Então eu sempre falo assim, ó, pessoal, sempre marque esse fundo. Por quê? Porque esse fundo ele é referência. E olha o que aconteceu. Ontem mesmo ele veio nessa região testar para subir. E hoje ele abriu caindo, né? Abriu com gap de baixo. Ele veio segurar exatamente aonde, pessoal? Exatamente na linha daquele fundo anterior. Porque esse é o ponto que ele determina a continuidade da tendência. Então, se essa tendência ela fosse continuar, ele iria fazer isso aqui e iria pelo menos tentar testar aqui ou descer. A partir do momento que ele segura aqui, você tem o que aqui? Você tem essa linha e esse fundo aqui, ele se torna o falso rompimento, que ele é o break of structure, né? Que é a quebra da estrutura, que é o que? O preço vir tentar descer, não conseguir, e aí ele fazer o movimento inverso, deixando esse fundo aqui como um fundo referência. Esse aqui tratando-se assim de um fundo de falso rompimento. Então, por isso que eu sempre falo para os alunos, sempre fiquem atentos no fundo anterior ao que fez o fundo mais baixo, quando ele tem uma reversão de movimento. Quando o preço dá uma reversão, o preço tende a vir buscar liquidez nessa região, pessoal. Isso sempre vai acontecer. Ó, acontece aqui. Olha aqui. Acontece aqui em cima, tá? Então sempre busquem marcar o topo ou fundo anterior.
que é uma zona muito importante. Aqui nesse caso ainda teve esse aqui, ó, que foi o anterior, que esse daqui foi quase duplo. E olha onde o outro que veio buscar liquidez. Bem na região do topo. Então, vocês têm que estar muito atentos a isso, tá? E aí, o que a gente teve para hoje? Hoje a gente teve essa chegada aqui nesse fundo, né? Para onde ele fez exatamente a mesma coisa, ó. Ele subiu e voltou para testar nessa estrutura, deixando a compra. Né? Claro, aqui a gente não tinha feito essa compra, porque aqui eu fiz duas vendas aqui, pessoal. Fiz uma venda aqui, que fiz o parcial no fundo e ele voltou e me tirou no 0 a 0. Depois eu entrei vendido aqui de novo, fiz parcial aqui, depois ele voltou e me tirou. Aí eu acabei... Aí depois nessa entrada aqui, nessa terceira entrada aqui, ó, que eu acabei, como ele não rompeu esse topo aqui, eu entrei vendido aqui e acabei sendo estopado aqui. Então foi o stop e depois a gente parou de olhar para vendas e esperou pelos movimentos de compra. Aí teve uma primeira compra aqui que foi muito boa, nesse rompimento aqui. Né, porque ele teve esse candle de rejeição aqui, depois ele saiu estourando tudo para cima. Essa compra aqui foi uma compra muito boa. E depois a gente foi acompanhando o preço. Por quê? Porque a gente estava esperando que ele fosse chegar nessa região aqui, que é realmente na região onde ele deu uma segurada e fosse dar as oportunidades de venda. E aconteceu. Aqui teve pessoal que pegou venda. Né? Aí depois, quando ele voltou a testar o topo, fazendo esses dois movimentos aqui, a gente acaba não pensando mais em venda. Aí o que a gente fez? A gente aguardou. Tinha essa linha marcada do topo aqui que ele deixou, e aí foi onde deu o trade top, que foi o que eu, inclusive lá no grupo do Telegram, eu postei o videozinho do final do trade, quando ele deu o take aqui, né? Por quê? Por que esse trade aqui foi top? Porque o preço veio segurando nessa zona de topo. Ele veio segurando. Aí ele rompeu. Quando ele rompeu e voltou, foi só traçar a short e no rompimento da short entrar comprado. E aí foi só surfar a onda, eu entrei comprado aqui, aí eu saí com 15 aqui, ficou 10, depois saí com o resto aqui, e aí o último contratinho foi subir até lá em cima. Então esse aqui foi um trade bem tranquilo de fazer, pessoal, no final do dia, que deu um resultado muito bom aí. Por quê? Porque aqui já é confirmação do movimento. Enquanto ele está nessa zona aqui, o preço, ó, você não sabe o que ele vai fazer. Você não sabe se ele vai romper para baixo ou romper para cima. Agora, a partir do movimento que ele me deu, eu vou subir, que é o famoso rompimento, e volta para testar o topo. E olha que movimento lindo. Ele voltou exatamente no teste do topo. A entrada foi ali, ó. Bem no rompimento da linha. Esse foi a entrada de rompimento de linha mesmo. Então foi um trade bem tranquilo de fazer. Por quê? Porque aí o preço já decidiu o alvo, ele já sabe para onde ele vai. Certo, pessoal? Então, isso aí foi a nossa operação hoje. Para amanhã, o que a gente tem para amanhã? Amanhã a gente tem um possível rompimento do topo anterior, né? Aqui, ó, a gente tem, agora a gente sobe essa linha verde para essa região aqui. Ele foi testar o outro topo ali, ó. Então, a gente tem essa região de continuidade. Essa LTA aqui, ó, vamos atualizar ela, porque o movimento agora é mais amplo, né? Ela vem cansando. A gente tem essa LTA, a gente mantém esse fundo marcado. Mantém aquele fundo marcado em vermelho, que é o que dá continuidade. E a gente tem essas outras linhas aqui para ir seguindo, né? Tem essa short aqui e a gente vai marcar essa região aqui, ó. Por quê? Porque só vamos pensar em venda. Lembre-se que eu falei, né, pessoal? Tu tem essa região aqui, ó, esse topinho anterior e esse fundo.
Então fiquem atentos a isso, tá? Então assim, ó, se esse preço abrir amanhã rompendo aqui para baixo, vai esperar alguma coisa nessa linha aqui para buscar essa LTA. E aí ver se ele vai seguir subindo ou se ele vai voltar ao movimento de queda dando o falso rompimento, tá? Agora, se ele abrir aqui para cima, é esperar voltar e entrar comprado, seguindo a linha. Segue a LTA, certo? Não tem o que fazer. Se ele abrir para cima é seguir a LTA, vendas só se ele romper e deixar fundo mais baixo. Fora isso não tem venda. A gente vai seguir o preço, seguir o lado que ele vai trabalhar. Não esqueçam de marcar essa linha aqui, ó. Eu não vou colocar aqui no gráfico, mas não esqueçam de deixar uma observação nesse ponto aqui, caso ele abra para baixo, tá? Caso ele abra para cima, não. O que vale é o último fundo. Agora, se abrir para baixo, esse topo anterior aí passa a ser um ponto a ser observado. Beleza, pessoal? Espero que tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia amanhã de trades. E não se esqueçam lá de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Uma boa noite a todos.